Olá, bom dia, meus queridos irmãos, meus irmãos e amigos. Hoje nós estamos de volta estudando o livro de Apocalipse e o capítulo 13, né? Por alguns motivos nós tive que dar uma pausa no estudo, mas estamos de volta para a gente fazer a reflexão nesse livro. Muito bem. Você já se inscreveu no canal? Você já deu o seu like? Já ativou o sino? Se não, faça agora, beleza? Muito bem, meu nome é Samuel, você está no canal de Samuel Buralha, beleza? E o tema de hoje é o Apocalipse 13. Eu vou fazer uma leitura, já que eu fiz uma parte do livro, do capítulo, e no vídeo anterior, e agora eu vou fazer uma lida e uma meditação geral. Bom, o texto começa assim dizendo: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os diademas, e sobre as suas cabeças 10 diademas. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é igual à besta? Quem vai poder pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a perseverança dos santos. Muito bem. Nessa leitura que eu fiz aqui, eu quero enxugar o capítulo, né? Da seguinte forma. Bom, nós sabemos que a palavra besta na Bíblia, ela tem não é um significado pejorativo, mas é um significado simbólico. E como é um simbolismo, o livro de Daniel, no capítulo 7, ele diz, capítulo 7, verso 17, diz o seguinte, que besta, animal, né? Besta é um animal, e essa besta representa 4 poderes que se levantarão da face da terra. Tanto é que aqui apresenta 4 animais. Quais? Um leão, um leopardo, um urso e uma besta, quer dizer, um monstro, algo diferente. Se você for para Daniel, a sequência é justamente essa: leão, urso, leopardo e um monstro terrível. Quando você vem ver no livro de Apocalipse, isso aí é Daniel 7. Apocalipse 13 é o inverso. Em vez de começar pelo leão, começa pelo dragão, pelo monstro, né? Não dragão, monstro terrível de que Daniel fala. No caso lá em Daniel, o monstro está embaixo. Leão, urso, leopardo, dragão. Em João começa diferente, começa pelo monstro, né? Esse monstro, essa besta de Daniel, começa em João aqui. Então é a besta ou o monstro terrível, aí vem um leopardo, vem um urso e vem um leão. Por que essa inversão? É muito simples, vamos lá. Daniel estava recebendo a visão nos dias que ele estava vivendo em Babilônia. Babilônia representa o leão. Depois de Babilônia, quem veio? Os medos e persas, que é o urso. Depois do medos e persas veio o leopardo, que é a Grécia. E depois da Grécia veio a besta, o monstro, que é Roma. Se a gente sai do livro de Daniel e vem para o livro de Apocalipse, aí a coisa muda. Por quê? Daniel olhava para o futuro. João está olhando para o passado. Então, como João olha para o passado, a história de João começa onde? Na besta, no monstro. Então é Roma, o monstro, a Grécia, o leopardo, Medo e Pérsia é o urso e leão, a Babilônia. Então a Babilônia aqui em João ficou para o passado. Ficou para o passado a Grécia,
Medo-Pérsia e a Babilônia. Se fosse em Daniel, seria o inverso. Seria de Daniel para o futuro. Então, por isso é que aqui em Daniel existem esses 4 animais que tinha lá no livro de Daniel. Em Apocalipse tem o 4 animal que fala em Daniel. Só que aqui ele está unido em um só poder. Por quê? Porque em um só poder? Porque simplesmente Roma é a junção cultural de poderes desses 4 impérios que para trás já ficaram. Bom, aí nós vimos aqui que ela tinha 7 cabeças. As 7 cabeças, né, representam, eu já falei isso, os 7 montes da cidade de Roma. As 7 colinas, aonde a mulher está assentada. Mulher significa igreja. Então, na Bíblia Católica, novamente vou falar isso aqui, nas Bíblias Católicas que eu tenho aqui, né? Tenho essa aqui, a Bíblia Sagrada, editora Ave Maria, e tem essa aqui, Paulinas. Nessas duas aqui, as 7 colinas representam as 7 montanhas que estão em Roma. E também esse livro aqui, o livro Adventista, um manual de estudo, também fala a mesma coisa. Então, as 7 colinas é conhecido como a cidade de Roma. E a mulher está assentada. Qual é a mulher que está assentada nas 7 colinas? A Igreja Católica. Mulher significa igreja. Vamos lá. Na continuação, diz que uma das suas cabeças, uma das 7 cabeças da besta, foi golpeada de morte. Interessante que as 7 cabeças, além de ser 7 colinas, também representam 7 reis. E esses 7 reis, uns identifica como os impérios que lutou contra o povo de Deus ao longo da história, e outros identifica que não é a forma de governo do Império Romano que já se teve. Então Roma foi governada por 3 formas de governo, e essas, aliás, 7 formas de governo, e a última cabeça, essa foi golpeada de morte, mas voltou a viver, quando as outras 6, eles caíram e não se levantaram mais, mas o Império Romano papal, esse se levantou. Então, ele caiu em 1798, mas se ergueu novamente em 1929. Muito bem. E aqui depois diz o seguinte, que todos se maravilharam, seguindo sim a besta. Então, foi quando, em 1929, Benito Mussolini devolve para o papado tudo que foi tirado em 1798. E daí em diante o mundo começou a seguir a Igreja Católica Romana, né? Então Roma sempre embutida aí dentro do cristianismo. Aí aqui diz aqui, ó, quando se adora a besta, se adora o dragão. Então quando você está unido ao sistema católico romano papal, você está infelizmente adorando o dragão. Por quê? Porque foi o dragão que levantou o sistema papal e foi o dragão que devolveu para o sistema papal tudo que ele tinha perdido lá atrás, certo? Dentro da profecia diz que ele iria levantar, mas ia cair. Bom, aí o versículo 5 diz o seguinte: foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Isso aconteceu? Aconteceu. 42 meses significa 1260 dias, 42 vezes 30 dá 1260 dias. 1260 dias, 1260 anos, profecia. Então, sendo assim, o sistema papal foi o único sistema político e religioso no mundo que ficou 1260 anos no poder, caindo ali em 1798. Mas diz que ele abriu a boca em blasfêmia. Sim, muitas blasfêmias saíram. Há documentos católicos que diz o seguinte, que o Papa não é apenas um representante, ele é o próprio Cristo, né? Ele, aqui na Terra, ele é coroado sobre a tríplice coroa, céu, terra e inferno. E também ele diz que só vai ser salvo quem estiver unido ao bispo de Roma. Quem não tiver, não vai ser salvo. Isso aí é uma colocação no lugar de Cristo, né? Muito bem. Isso é uma blasfêmia. Muito bem. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade por cada tribo, língua, povo e nação. Foi quando o sistema papal governou toda a terra, de tal forma, aonde o governo foi, que todos aqueles que se opôssem ao papado, eles eram mortos. Aí entra a Inquisição, pode estudar aí, coloca lá no YouTube, Inquisição, aí você vai ver as pessoas que morreram. Inclusive, tem um vídeo
daquele estilista muito famoso. Ele diz o seguinte, Clodovil, tem um vídeo dele aí no Kawaii, onde ele diz o seguinte: a minha igreja matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Olha lá, tá aí para todo mundo ver. A minha igreja matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Clodovil deixou bem claro isso em uma entrevista. Então, ele falando sobre religião. Muito bem, então ele perseguiu e matou aqueles que estavam contra a tese católica, né? Aquilo que a Igreja Católica foi colocando dentro da igreja como doutrina que é antibíblica. Aí, Samuel, o que é antibíblico a Igreja Católica colocou? Por exemplo, vamos lá. A missa de mortos. Missa de mortos é antibíblico. A Bíblia diz que depois da morte acabou. Acabou, não precisa mais de missa, não precisa mais de nada. Então, quer fazer missa, quer orar, ore agora enquanto o camarada está vivo. Tem um padre aí que diz o seguinte, ele falou o seguinte, gosto muito da mensagem desse padre, é um moreninho, ele diz assim: ei, vamos deixar, ele deixa bem claro, vamos deixar o pecado de lado, porque depois que você morrer, não adianta missa, não adianta missa de 9 meses, de 7 dias, e aí vai. Por quê? Porque ele diz que é agora em vida que você tem que se organizar. Ele diz, então vamos deixar o homossexualismo, vamos deixar o pecado, vamos deixar o adultério, ele sai dizendo todo o pecado. Vamos deixar agora, porque depois não tem mais jeito. Né? Então, a Igreja Católica colocou missa para mortos. Para quê? Né? Missa para mortos, para quê? A Bíblia diz, depois da morte segue o juízo, acabou, não precisa mais de missa, não precisa mais de nada, é agora. Depois, quando você se coloca de joelho para orar um santo, você está consultando mortos. E a lei diz o quê? A lei de Deus determina que nós não devemos consultar mortos. É pecado também, é abominação. A Igreja Católica criou vários sistemas que não é bíblico. Então, tudo isso, as pessoas iam contra e terminavam morrendo. Né? Então, o que ele diz aqui? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse, e deu autoridade sobre cada... Esse poder foi no mundo inteiro, só na França. Olha aí, entra no YouTube e estuda A Noite de São Bartolomeu e você vai ver o que ela fez aí na França. Mais de 70 mil pessoas foram mortas porque ia contra o catolicismo. Isso não é de cristianismo, jamais. Bom, adorarão todos os que habitam na terra, cujos nomes não está escrito no livro da vida do Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Então ele está dizendo o quê? Se liga, pessoal, aí, ó. Quem vai adorar a besta são aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, lá na fundação do mundo, um Cordeiro de Deus foi morto. E foi morto para quê? Para salvar você e eu, né? E agora, nós vamos virar a costa para esse cordeiro? Sim, se você virar as costas para esse cordeiro, você está adorando a besta. Porque esse cordeiro tem intenções maléficas e diabólicas. Ele quer tirar a atenção das pessoas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a instituição da missa, aquilo ali a missa, né? É um negócio lá que ele faz tipo a Santa Ceia. Aquilo ali eles dizem que a hóstia ali é o corpo mesmo de Cristo que está ali, não é símbolo, é o corpo mesmo. Então você está matando Jesus todos os dias ali na missa. Cuidado, isso é abominação. Aí ele diz assim, então, cuidado que um cordeiro foi morto na fundação do mundo. Lá no Éden a graça foi estabelecida para você não se perder, mas as pessoas estão adorando a besta no lugar do cordeiro. Se alguém tem ouvido, ouça. O que é que tem que ouvir? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. O que é que ele está dizendo aqui? Bom, tem dois significados importantes para a gente. Primeiro, se alguém for levado se alguém for levado para o cativeiro vai. Então, automaticamente, muitas pessoas foram levadas para o cativeiro. E essas pessoas que foram levadas para o cativeiro deveriam sim ir para o cativeiro. Porém, quem levou também iria. E foi o que aconteceu em 1798. O Papa foi para cativeiro preso por Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte derrubou o Papa Pio VI, prendendo ele, e ele passou 2 anos
A igreja passou 2 anos sem Papa e ele lá morreu, lá nos calabouços da Igreja Católica. Aliás, da França, nos calabouços da França. A igreja ficou 2 anos sem pastor, né? Pastor principal, o bispo. Então, meus queridos, essa é o que a Bíblia está apontando aqui. Portanto, a besta ou o anticristo, não se enganem, não é um político separado, não, é um político cristão, é um político que veste a roupa de um sacerdote, é um político que ele comanda um sistema religioso e político. E eu vou ler um verso aqui do apóstolo São Paulo. Olha só o que é que como o apóstolo Paulo apresenta esse cidadão, essa besta. Ele diz assim, ó: ninguém de nenhum modo se engane, porque isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. A Igreja Católica é um santuário de Deus, mas ele tomou, se apossou, mudou tudo, lançou tudo por terra, como diz o profeta, né? Daniel, vamos ver esse verso aqui. Daniel diz que ele iria lançar por terra verdades e iria dar certo, iria prosperar. Por que iria prosperar? Porque as pessoas iriam passar a seguir aquelas verdades que foram lançadas por terra, seria esquecida e as pessoas passariam a seguir as mentiras que ele estaria pregando ali. Veja só o que diz o profeta Daniel, capítulo 8. Versículo 12. Versículo 11 diz: se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado, por causa das transgressões deitou por terra a verdade e o que ele fez prosperou. Então isso aqui foi quando o papado começou a receber poderes político, religioso, e ele foi mudando a coisa e foi lançando. O exército que ele está apontando aqui são os líderes da época que foram mortos porque não aceitou. E no capítulo 20, versículo 25 do capítulo 7, aqui ele diz assim, do versículo 23 diz assim: então disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará e pisará os pés em pedaços. Aí, quando chega no versículo 25, proferirá a palavra contra o Altíssimo, como disse lá em Apocalipse, magoará os santos do Altíssimo, porque os santos começaram a se sentir magoados pelas mudanças que ele estava fazendo, cuidará em mudar os tempos. Nós sabemos que o catolicismo mudou os tempos, porque esse tempo aqui é calendário, e nós vivemos em que calendário? O calendário católico, gregoriano. E mudaria a lei. Como foi que mudou a lei? Ele tirou sábado, botou domingo, tirou o mandamento que proíbe a adoração de imagem, está lá no catecismo, vai lá. Depois, o primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Ele tirou e colocou amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas não é um mandamento da lei, é o resumo do mandamento da lei, é diferente. E o 10º, para ficar 10, ele rachou no meio. Não cobiçar a mulher do próximo é um, e não cobiçar as coisas do próximo é outro, quando na Bíblia é um mandamento só. Então ele muda a lei. E os santos lhe foi entregue na mão por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que é que isso aqui significa? Que durante 1260 anos ele perseguiu o povo de Deus porque ia contra. Muito bem. Então, sendo assim, vocês já sabem quem é o anticristo, quem é a besta. É só procurar mais informações e procure. Aí eu vou dar dicas a ela. Você tem a Novo Tempo, que fala muito sobre isso. A Novo Tempo é uma televisão e uma rádio que fala muito sobre isso, profecias, certo? Você tem o meu canal, pode me chamar e a gente pode estudar mais de perto sobre esse assunto. Portanto, um beijinho, Deus te abençoe. Tenha um bom dia e vamos para frente, que lá atrás vem gente e o nosso alvo está lá na frente, que é Jesus, certo? Então fica assim, quem é a besta? A besta é o Império Romano, quem é o anticristo? É o papado, e a besta está, esse homem chamado Papa, ele governa tanto Roma como a igreja. Só que Roma está amortecida e a igreja também. O padre Paulo Ricardo diz que a igreja é um gigante adormecido,
amarrado com correntes de papel. E corrente de papel não prende ninguém. A qualquer momento ela vai acordar. E quando esse gigante acordar, nós vamos ver o que é que vai acontecer na continuação do mesmo capítulo. Deus te abençoe, tenha um bom dia, o Senhor seja contigo.